paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar mais um salmo, o salmo de número 36. Nós estamos estudando o livro de Salmos, não é verdade? Fala sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre as tristezas, sobre traições, sobre todos os sentimentos da alma humana, não é? Então esse texto é maravilhoso, o livro de Salmos. Observe, vamos dar a ele o seguinte título, entre a maldade dos homens e a fidelidade de Yahvé. Esse é o título do nosso estudo. O que nós devemos de ganhar com esse estudo? Nós iremos aprender a discernir o contraste entre a corrupção humana e a bondade divina. Haveremos de entender que o pecado endurece o coração, mas a graça de Yahvé, do Deus pessoal, o renova. Haveremos de descobrir que a fidelidade de Elohim, o Deus criador dos céus e da terra, é imensurável, maior do que o céu e mais profundo do que o abismo. E somos chamados a viver sobre a luz de Deus, mesmo em meio à escuridão moral desse mundo. O tema, a síntese do nosso estudo. O Salmo 36 é um retrato da humanidade sem o temor de Deus, em contraste com a majestade e a bondade e a justiça do Deus pessoal de Yahvé. Então Davi observa o coração do ímpio e em seguida ele ergue os olhos para o caráter de Elohim. A depravação humana é real, mas não tem a última palavra. A fidelidade divina sempre haverá de prevalecer. Então, este salmo, ele começa nas trevas, a título de introdução, mas ele termina na luz. Davi descreve a arrogância dos homens que não temem a Deus, mas logo ele eleva o seu olhar e contempla a misericórdia e a justiça do Deus pessoal, do Deus a quem ele ama, do Deus com quem ele se relaciona, Yahvé. É um lembrete de que, mesmo quando o mal domina a terra, o amor leal do Eterno sustenta os que o buscam. Nós precisamos lembrar disso sempre. Observamos ao texto em si, o retrato do coração do ímpio. Versículo de 1 a 4. Ele diz o seguinte: a transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Ou seja, por que acontece isso? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 1. Então, o pecado não começa na ação, mas na ausência de temor no coração das pessoas. Quando o homem perde o senso de quem é Elohim, o Criador, o Soberano, o Senhor, o Juiz de toda a terra, esse se torna cego e enganando a si mesmo. A mentira, ela substitui a verdade, e a astúcia toma o lugar da sabedoria, e o mal é planejado como rotina, algo comum. Então, a raiz de toda corrupção é o quê? É a perda do temor a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Observe, em segundo lugar, o contraste glorioso, veja, a bondade de Yahvé. O contraste entre a maldade do ímpio, a bondade de Yahvé é o contraste. A tua misericórdia, Yahvé, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Então, depois de olhar para baixo e ver a maldade humana, Davi olha para cima e contempla o amor fiel do Deus pessoal de Yahvé. Tudo o que é vasto, céu, nuvens, montanha, abismo, tudo o que Deus criou, se torna uma imagem da grandeza divina. Yahvé é refúgio, é fonte de luz. Em tua luz veremos luz, versículo 9.
Essa é a visão espiritual do justo. Só na luz de Deus podemos enxergar a verdade sobre nós e sobre o mundo ao nosso redor. Ou seja, a palavra de Deus é quem traz-nos entendimento. Por isso o salmista diz: eu sou mais sábio do que aqueles que têm entendimento, porque eu guardo a tua palavra. Então a fidelidade de Deus é o antídoto contra a escuridão moral do ser humano. Observe em terceiro lugar o clamor pela preservação, versículo 10 até o 12. Estende a tua misericórdia sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração, versículo 10. Então Davi termina pedindo que o amor de Yahvé permaneça sobre os fiéis. Ele reconhece que a bondade divina não é apenas um atributo, mas é o abrigo do justo. Os arrogantes cairão, os fiéis permanecerão na mão do Eterno. Então, o justo, ele não confia na sua inocência, mas ele confia em quem? Na misericórdia de Yahvé, do Deus pessoal, do Deus que ele se relaciona, do Deus que o sustenta. Percebe isso? Observe agora, a título de reflexão, o que disseram alguns teólogos sobre esse assunto. Por exemplo, João Calvin diz que o contraste entre a maldade do homem e a bondade de Deus nos ensina que toda a esperança está em quem? Está na graça, e na misericórdia do Eterno. Matthew Henry diz que o homem sem temor de Deus é sua própria ruína, mas o homem que teme a Deus, ele encontra refúgio em suas asas, ou seja, está abrigado em Deus. Debaixo das suas asas estarás seguro. Então essa figura presente também no Salmo 91, não é verdade? Ou seja, se alguém está protegido, como a galinha protege os seus pintinhos, Deus nos abriga debaixo das suas asas. Então, Bavinck, ele diz o seguinte, que a fidelidade divina é o fundamento da ordem moral do universo. E Martin Lloyd Jones diz: quando o mal é escuro, aquele que crê, o crente, deve lembrar: em tua luz veremos a luz. Na luz de Deus veremos a luz. A título de conclusão, deixe de mostrar a você o seguinte: o Salmo 36 é o espelho do nosso tempo. Os ímpios se exaltam, mentem, planejam o mal, mas Yahvé continua reinando, absoluto. O coração humano é profundo, mas a fidelidade do Eterno é insondável. Não olhe apenas para a maldade, olhe para Deus, que continua bom, fiel e verdadeiro. Quem, quando o mundo mentir, busque a luz que vem do alto. Enquanto tudo parece desmoronar, confie. O amor de Yahvé é mais firme do que os céus. Lembre sempre disso, coloque sempre no seu coração. Meus queridos amados, que nós possamos descansar na graça e na misericórdia do Eterno. Que Deus abençoe você e a mim poderosamente nessa ocasião. É a minha oração. Amém e amém.